Olá, boa tarde a todos e todas. Hoje, no nosso podcast, meus caros ouvintes, nós iremos falar sobre o tema da liberdade de expressão. As nossas repórteres irão se aprofundar um pouco mais no tema. Começando pela nossa repórter Isabelle, que vai dar uma boa introduzida no que é este assunto, para quem não conhece. E é com você, Isa. Bom dia, ouvintes do Arrui Podcast. Hoje iremos abordar o tema da liberdade de expressão e seus problemas. Eu sou Isabelle e vamos começar. A liberdade de expressão é essencial na nossa sociedade. Ela garante que todos possam ter e expressar sua opinião em público. Porém, até que ponto deve chegar a tolerância sobre as opiniões e pensamentos das pessoas? Pessoas que defendem ideias das quais afetam a liberdade de outras, ou até mesmo pensamentos mais extremistas, como certo tipo de preconceito contra um grupo social, devem ser respeitadas e ouvidas? O exemplo dessa atitude que pode ser citado é o influenciador Monark, que defendeu a existência de um partido nazista no Brasil, sendo um mau exemplo da liberdade de expressões, devido a, de certo modo, violar os direitos humanos, por exemplo, o dos judaicos. Por conta disso, alguns grupos defendem que não deve haver liberdade de expressão, e em alguns casos pode ocasionar em uma sociedade antidemocrática, gerando censura e perseguição à oposição, como no caso da Coreia do Norte. Agora, a Carol vai falar um pouco sobre os filósofos e como a gente pode relacionar isso no nosso dia a dia. É isso, beijos. Vou relacionar o tema com o filósofo Karl Popper e seu paradoxo de tolerância. Essa liberdade sobre a existência ou não da liberdade e os limites não são de hoje. Já acontece faz muitos anos. O filósofo Karl Popper levantou essas questões em seu livro, A Sociedade Aberta e seus Inimigos, de 1945. Ele defendia que uma sociedade que se declara tolerante deve ser intolerante à intolerância, onde de certo modo faz sentido, pois em uma sociedade tolerante devíamos ser as intolerâncias. Por exemplo, preconceito de raças, gêneros LGBTQIA+, entre outros, não devem ser tolerados. Ainda mais a desculpa usada é a desculpa da liberdade de expressão, de certo modo, para infligir o ódio na sociedade. Boa noite, eu sou a repórter Giovana e agora a gente vai falar um pouco sobre o artigo 5 da Constituição Federal Brasileira. Se a gente pegar para ler o artigo 5 da Constituição, a gente vai ler o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, a segurança e a propriedade. 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Isso quer dizer que a liberdade de expressão é um direito de todos e que ninguém pode tirar isso de um indivíduo. Então, se a gente pegar essa lei, pela teoria, todos podem fazer comentários a respeito de qualquer assunto, podem mostrar sua ideologia, seu pensamento sobre um determinado tema. É claro, com exceção de comentários maldosos, preconceituosos e que ferem os direitos humanos. Agora, ninguém nunca deve omitir a opinião de alguém sobre um tema, sendo um ato ilegal que terá punições severas, ou seja, não é permitido a censura. Aqui quem fala ainda é a repórter Giovana e eu vou estar continuando o tema sobre a liberdade de expressão que foi transmitido anteriormente. Para todos os posicionamentos, todas as ideologias serem ouvidas, é necessário dar voz na política para todas as raças, gêneros e religiões. Isso é muito importante para a sociedade. Agora, como proposta de intervenção, seria interessante se o governo, através de campanhas, pudesse conscientizar a população sobre a importância da liberdade de expressão e sobre dar voz para essas minorias e grupos sociais. Mas é importante ressaltar que essas campanhas devem conter a conscientização do critério de liberdade, que não vale dar voz para a liberdade se ela for ofender alguém, algum grupo, etc. Tem que ser uma liberdade que você fale seu posicionamento sem que ofenda a ninguém. E além disso, nessas campanhas seria interessante se contesse
a identificação de pessoas que fazem esse mau uso da liberdade, fazendo apologia à morte, exclusão desses grupos sociais na política, etc. E é isso, encerro o discurso. Muito obrigada por ter ouvido até aqui e espero que tenha gostado. Obrigado, Giovana. E é isso. Espero que todos tenham gostado da nossa reportagem. Continuem mandando temas para a gente abordar aqui no nosso podcast. E tenham um ótimo dia. Vejo vocês amanhã de novo. Um grande abraço.